Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Larissa Mello, mais conhecida aí nas redes sociais como Dona Lissa. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual foi a minha experiência em utilizar o software da Mold-Me para fazer as minhas modelagens digital. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu faço as minhas modelagens utilizando o método do corte centesimal. É um método muito específico porque a gente faz uso de escalas que já tem todas as medidas. E para quem utiliza também o corte centesimal, um recadinho, uma dica que eu quero te dar é o seguinte: você vai fazer a sua modelagem utilizando a sua escala, conforme tem que ser, seguindo o método certinho. Só que você precisa converter a sua escala para uma medida em centímetros. Quando você faz essa conversão, você faz as continhas, como por exemplo lá no método do corte centesimal, a gente sabe, por exemplo, que tem lá 6P. Você vai ver a medida de P, quanto vale 1P, e você vai então multiplicar para você ter essa medida de 6P. Isso é só um exemplo, rapidamente, para quem também vai utilizar o método do corte centesimal para fazer as suas modelagens digital na Mold-Me. Nesse primeiro vídeo, eu vou fazer com vocês uma blusa base. Eu vou criar dentro do sistema a minha base da blusa. E o mais legal é que essa base vai servir depois para você criar todos os seus modelos. E sim, dentro da Mold-Me você pode criar todo o seu acervo de modelagem. Isso é incrível! Além de ser um sistema super simples de utilizar, você vai poder fazer gradações no seu molde, você vai poder digitalizar um molde que você já tenha ali no papel e transformá-lo em um molde digital. E além de tudo isso, você ainda pode imprimir o seu molde em vários formatos. Eu achei a experiência de utilizar a Mold-Me incrível. Me facilitou demais em vários processos da minha modelagem. As ferramentas são super simples e o mais legal, a Mold-Me tem um suporte quase que full time. Para qualquer dúvida que você tiver, eles vão estar ali disponíveis para te ajudar. Sem dizer que você pode criar uma conta e fazer um teste por alguns dias, e aí você vai se apaixonar por essa ferramenta. No mais, era isso que eu queria dizer para vocês. Agora vamos para o computador e começar a nossa modelagem. Olá, pessoal! Vamos dando início, então, ao uso dessa ferramenta maravilhosa aqui, que é a Mold-Me. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui é a página inicial da Mold-Me, depois que você entra, faz o seu login. Eu criei uma pasta onde eu chamei Conteúdo Mold-Me. E agora eu quero criar um novo molde que eu vou fazer aqui com vocês. Para a gente criar o molde, você coloca aí o nome, então, do molde que você vai estar utilizando. Eu vou fazer uma blusa base. O tecido, você pode escrever qual tecido você vai utilizar como uma maneira de mais uma informação referente a esse molde, né? Ou você pode editar isso depois. A largura da impressão, como eu ainda não sei, né? Eu vou fazer de 1 metro por 1 metro. Aqui no caso em centímetros, 100 por 100. E a princípio eu não vou fazer nenhuma grade, não vou colocar nenhuma numeração, mas tem essas numerações aqui que você pode inserir. Vou deixar apenas como base. E então criar molde. E aí já abre então aqui, ó, o estúdio de modelagem. Aqui na área de modelagem, vocês podem ver esse quadrado branco aqui, ó, é a área da impressão, tá? Tudo que a gente fizer que ficar dentro desse quadrado branco, ele vai sair na impressão. Só que esse tamanho aqui, ele é editável, depois você pode editar caso você precise. Você pode estar sempre mexendo com o botãozinho de rolagem do mouse para dar o zoom, para mais ou para menos. E se você quiser mexer somente essa área de impressão, você tem que clicar no botão de espaço do seu teclado. Então, eu vou deixar num zoom aqui num tamanho que eu gosto, que fica bom para iniciar a modelagem. Vou começar, então, fazendo aqui o meu retângulo de modelagem para essa base da blusa. Primeira ferramenta que eu vou utilizar aqui, ó, é o retângulo. E aí, uma vez que você clica ali na área de impressão, ele já abre uma caixa que tem umas medidas. E só que a gente pode colocar essa medida manualmente aqui, ó, no lado direito,
tá? Tanto a largura como a altura. A minha largura aqui eu vou utilizar 24 e a minha altura 43. E aí ele já desenha para você, ó, só que você pode colocar esse retângulo em várias direções, né? Como eu quero colocar ele aqui dentro da área de impressão, eu só dou um clique com o botão do mouse. Beleza, já tenho o meu primeiro retângulo. Eu já quero fazer o meu segundo retângulo aqui do lado, porque eu vou desenhar as costas da blusa, então eu vou estar sempre aqui, ó, com essa função imã ligado, porque aí eles conectam os pontos perfeitamente. Para você sair, caso você faça alguma função que você queira sair, você pode apertar o ESC do seu teclado. Então, eu apertei o ESC, eu saí daquela função que eu estava e vou aqui adicionar um novo retângulo. Então, cliquei na ferramenta retângulo, clico no ponto que eu quero dar início e aí coloco a informação novamente da largura e da altura. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma altura de 38. Então, ó, eu posso colocar em várias posições, tá vendo? Mas eu quero colocar nessa posição aqui, então é só dar um clique aí com o mouse que você já tem ali o retângulo já desenhadinho ali. Beleza, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. E aí, então, para dar início agora aos pontos, eu vou começar a utilizar essa ferramenta aqui, ó, marcar pontos. Então, aqui do meu ponto inicial, eu vou colocar a minha largura, e nesse caso eu não vou utilizar nenhuma altura, porque eu quero que o meu ponto fique exatamente aqui nessa linha. Então, eu coloco a minha altura 0. Ele poderia refletir para cá também, tá vendo? Porque não tem altura, então ele não vai nem para baixo nem para cima, mas eu quero meu ponto aqui. Agora eu vou dando sequência sempre com essa ferramenta de pontos, porque eu vou criar todos os pontos para depois eu começar a ligar esses pontos. Então, no caso aqui, eu quero colocar um ponto acima de 1 centímetro. Então, eu vou utilizar somente ali, ó, a altura 1. E aqui a largura pode ser 0, porque eu quero que ele reflita aqui para cima. Ó. Automaticamente já me aparece um pontinho aqui de 1 centímetro acima. Volto aqui para minha ferramenta de pontos. Eu quero descer aqui o decote dessa blusa base, vai ser 8,5. E aí, ó, quando a gente está com essa ferramenta aqui do imã ligado, quando eu passo por cima de uma linha, ele meio que cola em cima daquela linha. Você vai sentir pelo andar do mouse que ele cola em cima daquela linha. Então, já facilita nessa questão de ligar os pontos. Agora, nessa linha central minha aqui, eu vou colocar alguns pontos que já vai me dar uma base aí para eu poder criar a minha cava. Lembrando que eu estou utilizando o método de modelagem do corte centesimal. Então, os meus números aqui vão ser bem quebradinhos, porque eu converto a minha escala para centímetros. Então, quando eu converto a escala do corte centesimal para centímetros, eu fico com umas numerações muito quebradinhas. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou apenas ligando os pontos, né? Aqui vai ser o meu ombro. Antes de mais nada, eu quero desenhar aqui com vocês, ó, o decote. O decote a gente vai utilizar, então, a ferramenta curva. Só que antes, eu gosto de dar sempre aqui, ó, um tracinho, formando um ângulo de 90 graus aqui. Então, para eu fazer isso, o que que eu coloco aqui, ó? Eu vou definir a altura 0. Então, ele vai traçar uma linha exatamente aqui, ó, perpendicular ao meu retângulo. Uma linha livre, é só mesmo para eu dar início aqui à minha curva do decote. Aí você vai criando os pontos. Depois que você criar a curva do decote, é só você apertar o botão direito do mouse que aí ele já sai essa função. E aí uma dica bem legal é o seguinte, nessa hora aqui a gente vai então refazer essa curva, né? Suavizar essa curva aqui. E aí o ideal é que você tire essa função de imã para ele não ficar puxando para os pontos principais, né? E aí você aciona então essa função aqui, ó, selecionar, que a gente vai poder ligar os pontos ali, ó, pegar exatamente em cima de cada ponto e você vai redesenhando aí, ó, essa sua curva do decote. É algo bem manual, né? Você pode ir fazendo de uma forma bem sensitiva mesmo. Dá um zoom para você visualizar como é que tá ficando. Eu gosto de deixar aqui, ó, o meu início do decote mais quadradinho, por isso que eu tracei essa linha. Depois eu posso apagá-la, né? E depois você vai só desenhando melhor aqui, ó, como é que vai ficar essa curva. Beleza? Cheguei num jeitinho que eu gosto. Aí é só eu clicar fora da curva e já tá lá o meu decote desenhado. Agora eu tô aqui passando
para o meu ombro. Vou colocar alguns pontos principais aqui nesse desenho do ombro. Nessa hora aqui, ó, eu preciso que o meu ponto fique exatamente em cima dessa linha que está inclinada. Então, eu volto a selecionar essa função do ímã, que isso ajuda, porque ele meio que cola em cima da linha exatamente, entendeu? E aí, como eu quero uma medida que não é nem na horizontal, nem na vertical, eu costumo utilizar essa medida aqui, ó, do comprimento, tá vendo? Então, eu vou colocar exatamente ali a medida que eu preciso e venho aqui para cima da linha e dou um clique. Aí, ele já me seleciona esse ponto que eu preciso. Então, vou marcar alguns outros pontos aqui. Coloquei uma medida ali, venho aqui em cima da linha, ó, e só clico. Eu quero conferir uma medida para ver se está certinha. Eu posso utilizar essa medida aqui, ó, fita métrica, tá? Eu preciso conferir se daqui aqui tem a medida que eu quero, que é 14,88. Beleza, tá? Minha medida aqui. E aí, eu volto, então, para a função de ponto. Eu quero colocar a medida aqui desse ombro. Então, coloco a função de pontos e vou marcando quantos pontos eu quero, né? Eu preciso agora descer uma altura aqui, ó, de 25. Só venho em cima da linha, clico que já vai aparecer o meu ponto aqui. E agora eu preciso refletir, então, esse ponto aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus nos dois retângulos. Então, eu venho aqui e posso colocar a minha altura 0, que automaticamente já faz esse ângulo com aquela linha inicial. E aí, eu já ligo os pontos aqui com uma linha reta. Também preciso refletir uma linha daqui, exatamente desse ponto inicial aqui, descendo uma linha perpendicular aí. Quero que faça um ângulo de 90 graus aqui com essa base aqui, com essa linha aqui de baixo. Então, também eu venho aqui, ó, na largura e eu vou colocar 0, que automaticamente ele já vai refletir para cima ou para baixo. No caso, eu quero uma linha aqui para baixo. A mesma coisa eu vou fazer nesse ponto aqui, que é o ponto da minha cava. Esse jeito de modelar, ele é muito único do corte centesimal, né? Então, tem algumas diferenças aí em relação a outros métodos de modelagem, mas você pode seguir o método que você está acostumado a modelar e vai somente utilizando as ferramentas aqui da Mold-Me, que você vai ver que é muito fácil e é bem intuitivo realmente a gente utilizar a Mold-Me. Então, eu quero traçar mais uma linha aqui, ó, ligando esse ponto até aqui, que no meu molde eu tenho uma pence aqui no ombro. Então, eu já desenhei essa minha pence. E agora, eu vou criar alguns pontos aqui. E agora, então, eu vou criar alguns pontos aqui da minha base das costas. Então, ó, eu quero uma altura 0 e uma largura aqui, nesse caso, vai ser 9,5, que eu preciso refletir aqui nessa linha. Vou subir um ponto aqui de altura 3,5 e largura 0. Então, eu quero que ele reflita aqui bem para cima, ó. Tá lá o meu ponto. E eu vou utilizar, então, aqui a curva e vou desenhar esse meu decote aqui das costas. Então, desenhei o decote, fui fazendo os pontos, né? Tô com ele aqui, ó, do mouse, mas é dar um clique com o botão direito, ele já solta aquela função. E aí, para corrigir o decote, então, o que eu faço? Eu tiro a função ímã, aperto a função selecionar e vou redesenhando aqui esse decote. Quando você clicar na linha, você anda com essa linha, tá? Então, você pode utilizar essa ferramenta aqui, ó, desfazer, que ele volta ali para o local, que acabei clicando em cima da linha. Mas, ó, se você clicar no ponto, você vai desenhando ali, mexendo somente com os pontos desse decote que você desenhou. E aí, quando chegar no desenho que você quer exatamente, só você dar um clique fora e aí o decote aqui das costas já está pronto. Então, eu vou pegar agora a função linha, ó, e eu vou ligar esses pontos. Antes de mais nada, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês o que aconteceu, ó. Tá vendo aqui, pelo zoom, você consegue visualizar, ó. Os pontos não casaram. Por que aconteceu isso? Porque eu não estou com a ferramenta aqui, ó, de ímã ligado. Então, eu acionei o ímã, eu vou cancelar aquele ponto, apertei o ESC, né? E agora eu vou criar o ponto novamente. E aí, ó, quando a gente está com a ferramenta ímã ligada, ela puxa, né, o ponto ali, então a gente consegue conectar mais perfeitamente. Então, eu vou tirar aqui o zoom pra gente trabalhar melhor. E aí, vou então, ó, tô com a função da linha acionado, né? E vou traçar uma linha ligando esses pontos aqui. Beleza, já tenho aqui o meu decote das costas. Agora, eu vou aqui pra função ponto,
marcar ponto e quero um comprimento aí, ó, de 12. Só clicar em cima da linha. Agora eu vou refletir uma linha aqui para baixo. Então eu vou, ó, para uma largura 0. Quero ligar nessa linha aqui de baixo, ó. E agora eu começo a traçar, marcar alguns pontos aqui que serão da cava. Então eu vou descer uma altura aqui, ó, de 10,56. Depois vou descer mais uma altura aqui, 5,28. Nessa linha central aqui eu vou descer uma altura de 15,84. Essas medidas eu estou utilizando o método do corte centesimal, né? Então eu converti as minhas escalas, tá? Por isso que tá dando essa numeração muito quebradinha. Mas nada me impede de estar utilizando a Mold-Me para fazer os meus moldes mesmo utilizando o método do corte centesimal, tá? Pelo contrário, me facilita muito fazer o meu molde aqui. Eu coloquei esse ponto aqui, ó, mas acabou que foi um ponto errado, a medida errada. E aí até uma função legal de mostrar como é que eu tiro um ponto, né? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e voltar essa função, né? Desfazer essa última função. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que também é possível apagar um ponto. Você vai estar com a função aí, ó, de marcar ponto selecionada. E aí você vai clicar exatamente em cima daquele ponto com 2 cliques do mouse, ó. E aí o ponto sai dali, então, como se você apagasse ele. É uma função, é uma das opções para você apagar um ponto. Vou colocar aqui a medida que eu preciso. Então, estou acionando aqui os pontos. E aí, vou para a função linha e começo a ligar os pontos que eu preciso ligar aqui. Aqui vai ser a base da minha cava. Eu gosto de traçar uma linha fazendo um ângulo aqui nessa minha base. Então, eu vou na função linha, traço uma linha para cá, uma linha para cada lado. Eu vou colocar a altura 0, porque eu quero que faça um ângulo de 90 graus aqui com essa linha do centro, né? Beleza, essa linha aqui depois eu posso tirar. Aqui, nesse ponto, eu vou traçar um outro ponto para dar uma distância aqui para cá, ó. Então, a mesma coisa, eu quero uma altura 0 e aí eu vou colocar a largura que eu preciso. Então, eu tô com esse ponto, ou ele fica aqui ou ele fica para cá. Eu quero ele pro lado de cá. Então, eu só dou um clique fora, ó, e o ponto já aparece ali. Quero um outro ponto aqui nessa linha. Como a linha tá inclinada, eu vou utilizar aqui o comprimento. Aí eu venho aqui em cima da linha, ó, clico nela e o meu ponto aparece lá na medida que eu preciso. A mesma coisa aqui nessa linha, eu também preciso traçar um ponto, só que eu quero um ponto aqui. E eu quero um ponto que seja na metade dessa linha. O que que eu faço para achar a metade? Você clica em uma das pontas, você vai caminhando em cima da linha e você vai sentir que ele dá uma travadinha. Aonde dá uma travadinha é o meio desse trajeto, né? No caso dessa linha aqui, o meio dessa linha, exatamente nesse ponto. E aqui eu venho e desço aqui uma medida que eu preciso de 1,44. E aí eu venho com o meu mouse na direção que eu quero, clico, que o meu ponto aparece ali. Aqui nesse ponto eu também quero colocar um outro ponto aqui, altura 0. E a minha largura aqui, beleza, já tem os pontos que eu preciso para eu traçar a minha cava. E aí eu utilizo então a função aqui, ó, curva, e vou ligando os meus pontos. Terminei a minha curva, clico com o botão direito do mouse e eu estou com a curva desenhada aqui. Então, para eu suavizar essa curva, desenhar ela melhor, o que que eu faço? Eu tiro a função imã, aciono aqui a função selecionar e aí eu vou redesenhando aqui a minha curva até ficar aí numa medida que eu gosto. Então, para desenhar a minha cava, eu vou selecionar aqui a função curva e vou ligando os pontos que eu desenhei para essa minha cava aqui. Cheguei no final da cava, clico com o botão direito e agora eu vou redesenhar essa curva, essa cava, tirando aqui a função imã, eu vou selecionar e aí eu vou redesenhar então a minha curva aqui do jeitinho que eu gosto. Prontinho, estou com a minha cava desenhada, vou tirar aqui o zoom para a gente visualizar melhor como é que tá ficando essa blusa. Então, já desenhei a cava, vou começar a traçar aqui algumas informações para eu fazer as pences que eu preciso aqui nessa blusa. Então, ó, eu vou refletir essa linha aqui para baixo, desse ponto aqui. Antes de mais nada, aciona lá a função imã para ficar pontos bem ligadinhos. E aí eu quero uma linha aqui para baixo e eu vou colocar então
a minha largura 0 e a altura vai ser exatamente aqui até essa linha. Nessa linha aqui, eu também vou ter um ponto marcado, que vai ser a minha pence, sendo que antes de mais nada, eu preciso subir um ponto aqui, ó, nesse meu comprimento, de uma altura 5. Então, eu quero uma altura para cima, ó. É só eu marcar lá qual vai ser a altura e coloco o mouse para cima. Desse ponto para cá, eu preciso descer uma altura de 4. Então, ó, tá aqui o meu ponto. E aí, eu vou ligar esses pontos aqui. Aqui na minha base, então, eu vou marcar a minha cintura, que vai ser... Então, para eu marcar aqui a minha cintura, eu clico nesse ponto, vou colocar aqui a largura que eu preciso, que é 20,38. Venho aqui para cima da linha, ó, o ponto já me aparece aqui. Então, eu vou ligar agora os pontos aqui do final da cava até a minha cintura. Aciono lá a função de linha, clico exatamente no ponto central ali. Se não for, você pode dar um zoom para você visualizar melhor qual é o ponto, ó. Eu quero exatamente nesse ponto aqui, ó. E aí eu posso tirar o zoom. Então, eu quero ligar esses pontos aqui, que vai ser a lateral dessa blusa. Nesse ponto aqui meu, eu preciso subir. Antes de mais nada, eu vou refletir essa minha linha aqui, ó. Ligando esse ponto a esse e olhando aqui a altura, eu já vi que não tem altura nenhuma, tá 0, né? Então, é uma linha reta, exatamente fazendo o ângulo aí de 90 graus. Então, eu posso simplesmente clicar aqui. Desse ponto para cá, eu preciso descer 4 centímetros. E como é uma linha inclinada, eu vou ali no comprimento. Beleza, porque daqui, ó, do meu ponto central para cá, eu preciso traçar uma linha mais curva. Então, eu utilizo a função curva, tá vendo? Ó, clico com o botão direito, né? Tiro a função imã. Eu sempre procuro corrigir a curva logo depois que eu já faço ela. Então, eu venho corrigindo ela aqui, ó, que eu quero que fique em cima do ponto da linha reta ali e depois faço uma inclinação para dar essa altura aqui que eu preciso. Agora eu vou traçar a minha pence aqui embaixo. No caso dessa minha modelagem, eu não vou utilizar a função pence que tem aqui na própria ferramenta do Mold-Me, porque o método de modelagem do corte centesimal, ele é um pouco diferente. Então eu vou traçar a minha pence aqui manualmente. Mas depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza, então, a função de pence aqui do próprio sistema, que também é muito bacana de usar. Então, eu tracei aqui as medidas da pence, de cintura que eu preciso, e eu vou ligar, então, os pontos aqui. Preciso estar sempre com a minha função imã acionado para ligar os pontos. Então, desenhei a minha pence aqui da cintura. Eu vou desenhar uma pence aqui nessa linha, uma pence de 3 centímetros. Então, ó, eu clico naquele ponto ali da linha e eu vou, então, colocar a medida aqui pelo comprimento. Volto aqui o mouse para cima da linha, ó, só dou um clique que ele já pega o ponto certinho que eu preciso. E aí, eu vou ligar, então, esses pontos aqui. E aí, ó, como a gente já pode ir observando, eu já tenho aqui o meu desenho da base, ó, da blusa da frente. Esse meu método que eu utilizo, corte centesimal, ele tem uma pence inicialmente no ombro, na lateral e na cintura, né? Depois a gente faz aí as transferências de pence, enfim, mas a base, ela inicia dessa forma. E aí eu vou, então, finalizar aqui o meu molde das costas, vou colocar a minha informação aqui de cintura, utilizando aqui a ferramenta de pontos, ó, a minha largura que eu preciso, altura 0, venho aqui nessa linha, eu já tenho aqui o meu ponto da cintura. E aí eu utilizo, então, aqui a ferramenta linha e vou ligar os pontos, ó. Como aqui tem muitos pontos juntos, eu dou um zoom para ficar melhor para eu visualizar. E aí venho e ligo aqui a minha linha da lateral. Para eu finalizar o meu molde aqui das costas, eu preciso, então, traçar a minha pence aqui das costas. Eu volto aqui para a função pontos, marcar pontos, e vou colocando as medidas que eu preciso. Aqui vai ser a minha pence, e aqui eu vou refletir uma altura. Aqui, no caso, eu preciso de uma linha para cima. Então, eu vou na altura e a largura 0, que ele já me dá uma linha exatamente aqui, ó, para cima, um ponto. E eu vou continuar marcando aqui outros pontos que eu preciso aqui, ó, da largura dessa minha pence. E eu começo, então, a ligar esses pontos, ó. Essa aqui é a minha pence e essa aqui é a linha central aqui da pence das costas, ó. Um outro detalhe que eu vou fazer aqui no meu molde, que eu preciso dar uma corrigida aqui, eu vou descer 1 centímetro aqui dessa minha lateral
lateral, e aí eu desço aqui na altura, que eu preciso de uma medida certinho, ó. E a largura, então, é 0. Beleza. Daqui, do meio da minha pence pra cá, eu vou traçar uma curva. É só para ir suavizando mesmo essa minha lateral aqui. A lateral com a barra. E aí, eu tiro, então, a função imã, selecionar e vou desenhando melhor aqui essa minha base. E aí, eu gosto de vir aqui, ó, e retraçar essa linha da lateral. Antes, tem que estar sempre ali, lembrar da função imã selecionada, senão a gente não consegue colar esses pontos certinhos, né? Então, selecionei o imã, preciso pegar esse ponto central aqui e ligar aqui com a minha base. E aí, eu já tenho, então, aqui, ó, a minha frente e costas desenhada, tá? Nesse primeiro momento, eu queria mostrar para vocês como é que eu faço, então, a base, utilizando aí esse software da Mold-Me, que tem todas as funções aqui, né? É super fácil da gente utilizar, o sistema é bem intuitivo, você vai utilizando as ferramentas como se você estivesse realmente modelando aí na mesa, no papel. É bem simples da gente utilizar. Então, eu estou aqui com o meu diagrama pronto, eu preciso agora, então, criar o meu molde. E aí, eu venho aqui, então, nessa função aqui, ó, gerar molde, para eu começar a desenhar o molde, porque aqui você está apenas com o diagrama, né, os riscos. Quando a gente seleciona essa função aqui, gerar molde, você vem aqui, ó, e coloca selecionado esse botãozinho, porque a gente vai utilizar todas essas linhas aqui que a gente desenhou como referência. Você vem aqui no nome do molde e você coloca o nome que você quer. No caso, eu quero escrever aqui frente, né? Porque essa aqui vai ser a minha base frente. E o sentido do fio. Então, eu vou colocar o sentido do fio. E aí, eu começo, então, a selecionar os pontos para gerar o meu molde. Os pontos que eu quero que apareça no meu molde. E ele vai aparecendo, ele vai ficando assim, ó, em vermelhinho, tá vendo? E a gente vai ligando os pontos. Esse ponto aqui, ó, que fica mais vermelhinho, eles precisam se conectar no final. Ou seja, vai fechar esse molde, né? E é isso que a gente precisa. Eu vou primeiro, então, desenhar a frente aqui. Ó, venho pra cá. Tô aqui na lateral, ó. Você vai ligando pedacinho por pedacinho, realmente para ir conectando esse molde. O molde tá com esse pontinho aqui, ó, vermelho, porque ele tá me indicando alguma coisa, ó. Significa que eu tenho uma outra linha conectando aqui. E a gente só consegue visualizar quando dá o zoom aqui. Aí, beleza, ó. Agora sim eu peguei a linha certa, tá vendo? Porque o meu molde, ele tá todo em amarelinho, ó, e não tem nenhum ponto vermelho me indicando nenhum problema, tá vendo? Então, ele vai gerar exatamente o molde onde estão essas linhas amarelinhas aqui. Só que eu quero que apareça para mim as pences, porque nesse momento é importante que eu tenha as pences desenhadas aqui para o meu molde base. Então, estou com o meu molde aqui todo selecionado e eu venho aqui, então, ó, gerar molde. E aí, eu já tenho o meu molde gerado aqui. Eu posso trazer ele aqui para o lado, ó. Ele já entra com a informação aqui, ó, o nome, frente e o sentido do meu fio, tá vendo? E eu vou fazer exatamente essa mesma coisa aqui no molde das costas, ó. Venho aqui, costas, coloco o sentido do fio, coloco o sentido do fio aqui então e vou selecionando os pontos para eu gerar o molde das costas aqui então. Também quero colocar aqui a minha pence no molde e vou lá então em gerar molde. E aí eu tenho então aqui, ó, o meu molde das costas e o meu molde da frente. Para esse primeiro momento, era isso que eu queria mostrar para vocês, como é que a gente faz então para desenhar, né, o nosso diagrama do molde, conforme eu desenhei aqui em cima. E aqui logo abaixo a gente já gerou o molde aí, utilizando então essa ferramenta incrível que é a Mold-Me. Depois eu volto para mostrar a vocês algumas variações, algumas alterações que a gente pode então fazer aqui no nosso molde base. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu coloquei para vocês toda a minha experiência com a Mold-Me. E se você gostou,
curte e compartilha esse vídeo com mais alguma amiga modelista que está precisando conhecer uma ferramenta assim que vai revolucionar todo esse processo de modelagem. Um beijo grande e até o próximo vídeo!